Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da Criando de Man, como deve estar cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal, a gente vai continuar com as tendências para 2024, falar um pouquinho sobre o cabelo social, cara, o que tá bombando para essa pegada um pouquinho mais certinha. Bora lá! E antes que eu entre aí em todos os estilos, explique eles, mostre várias fotos como eu sempre faço aqui, peço pra vocês que façam aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Curtir, compartilhar, comentar e, claro, você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer de novo você fique sabendo e receba aquela notificação. Também não deixe de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da New Old Man, fechado? Vamos parar de enrolação e partir aí pra essas dicas. Como eu sempre estou fazendo aqui em todos os vídeos de tendência, explicar as linhas gerais aí do estilo pro ano que vem, né, cara? Basicamente, como eu venho falando, não mudou muita coisa. Então, aquela pegadinha de bastante volume, de cabelo mais ondulado, um cabelo menos linear, bastante texturizado, continua bombando bastante pro ano que vem. Então, basicamente, vai se manter bastante. O que a gente está fazendo aqui é uma atualização de alguns cortes que entram, alguns cortes que saem. Como também sempre falo, muitas vezes tem uma linha geral, sim, de estilo, mas dentro dessa linha existem vários pontos fora da curva que por algum motivo acaba ficando em alta, a gente acaba mostrando aqui, então provavelmente nesse vídeo vai ter isso. E também, por ser um vídeo específico com cabelo mais formal, ou seja, mais certinho, talvez menos ousado, você vai ver que vários cortes aqui vão ser cortes mais clássicos que nem sempre estão dentro dessa linha geral, mas que não vai deixar de ter estilo pro ano que vem, fechado? Pra gente começar aqui as nossas dicas de cabelo, vamos falar sobre o cabelo line-up, cara. Basicamente, ele é um cabelo que ele pode ser enquadrado em vários cortes, é um acessório, é um estilo a mais que você coloca, que são as finalizações do seu cabelo nas extremidades bastante certinhas. Então você vai fazer aqui na parte da frente bem quadradinha, na hora aqui da fonte, do perfil que os barbeiros chamam, vai fazer ele bem quadradinho também, então você vai marcando bastante com navalha toda a região ali lateral, né, extrema do seu cabelo, para ele ficar bem marcado. Esse é o line-up. Então você consegue tanto fazer com cabelos, por exemplo, curtinhos na máquina, como um 360 waves, por exemplo, que é aquele que tem várias ondulações, né, para cabelo crespo, você consegue encaixar também. Às vezes até para um cabelo que tem algum tipo de topete, alguma coisa de altura, mas ainda assim você pode fazer essas bordinhas mais quadradas. Então você consegue encaixar ele em várias pegadas. Mas é claro, falando aqui na pegada mais formal, que é o que a gente está falando, a pegada menos casual, é legal você utilizar com cabelos um pouquinho mais curtos, mais certinhos, que vai dar só aquele grauzinho a mais de estilo, você vai chamar um pouquinho mais de atenção e não vai estar com o cabelo basicão. O corte Ivy League ou Princeton é um dos cortes clássicos que eu acabei de falar, que sempre está em alta. Ele vai se manter para o ano que vem. Basicamente, ele é um cabelo bem interessante, onde você vai deixar a parte de cima de curta para média ali, né, um pouquinho mais comprido do que o normal. E nas laterais você também não vai raspar com a maioria dos cortes. Então você vai fazer uma leve repartição, onde um pouquinho de volume vai ficar aparente depois dessa repartição, não vai ser um cabelo super raspado. E aí sim você faz um topete meio para trás, meio para o lado ali, com uma pomadinha de fixação um pouquinho mais forte. Uma dica que eu dou para vocês, para entrar um pouquinho mais dentro daquela linha geral que eu falei, de um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de volume, é você não utilizar uma pomada, qualquer tipo de fixador muito forte. E aí você conseguir dar uma amassadinha no seu cabelo para dar pelo menos um mínimo de movimento, um mínimo de textura, de ondulação para ele. Ele já vai ficar bem legal, bem interessante. Vai continuar uma pegadinha mais certinha, mais formal e mais clássica, como é o corte, mas vai dar ali alguns toques de modernização nele para o ano que vem. O comb over é um outro estilo muito legal, que ele se encaixa ali nas duas vertentes, tanto um cabelo mais certinho, mais formal, mais elegante, mais social, como a gente está falando aqui, mas também ele sofreu uma modernização para entrar bastante dentro do estilo do ano que vem, cara. Basicamente, o comb over ele é uma variaçãozinha do Ivy League ou Princeton, que a gente falou agora há pouco, onde você também vai ter uma repartição, só que aí ao invés de você ter um cabelo um pouquinho mais para trás e tal, um topetinho para trás, você vai jogar o cabelo bastante pro lado e aí a outra divisória também pro outro lado. Então você vai marcar a divisória do cabelo, vai ter uma parte também assim como o Ivy League ou Princeton, que ele é um pouquinho maior, você vai jogar um pouco de lado para dar um certo volume, e a outra parte maior, ao invés de você jogar um pouquinho para trás, fazer meio com um topete para trás, você vai jogar ele bem pro lado, vai ficar bem certinho, e aí a modernização é exatamente como o Ivy League ou Princeton, é você dar uma texturizada nele, dar uma desconectada, e como não vai ter uma obrigação de altura, você não necessariamente vai precisar utilizar uma pomada de fixação forte para manter ele no lugar, porque quase sempre, um cabelo mais baixo, mais jogado pro lado, é mais fácil de você fazer, então você não vai precisar utilizar muita altura e uma pomada de fixação forte para manter ele ali
nessa altura. Então você vai poder usar uma pomada de fixação mais baixa, um grooming, alguma coisa desse tipo, vai dar uma amassada nele, vai deixar ele mais volumoso, mais desconectado para entrar dentro do ano que vem. O chamado Flow Haircut também é um corte bem legal, que ele pode sim ser encaixado no estilo mais formal. Claro que dentre todos que a gente vai passar aqui, ele vai ser talvez o mais casual, ou que tenha mais atitude, porque a gente até comentou mais ou menos sobre ele no cabelo casual, que é o cabelo mais ali médio, que é esse Flow Haircut que a gente acabou de falar. Basicamente é um cabelo mais médio, não vai deixar ser compridão, super volumoso, mas é um cabelo mais médio e também texturizado, um pouquinho mais volumoso, cara. Para você conseguir encaixar ele dentro do estilo mais formal, é claro que você não vai poder deixar ele ali super armadão ali, ou fazer algum tipo de raspagem nas laterais, como eu já falei algumas vezes, que o cabelo comprido tem essas variações, você pode raspar de um lado, aí joga pro outro para mostrar essa raspagem, enfim, pode fazer um coque. No caso de uma pegada mais formal, para você trabalhar uma pegada mais certinha, faça esse cabelo, dê uma amassadinha nas pontas assim, uma ondulada nele para ele ficar com um pouquinho mais de movimento, mas não ouse tanto assim, fazendo com que ele fique muito armado ou qualquer tipo de raspagem. Claro que com esse cabelo mais médio, você pode sim fazer um coque mais comportado, que fica bem legal também, ali de terno ou de algum estilo bem mais formal, vai se encaixar legal. E obviamente quando a gente fala de um cabelo mais clássico, um cabelo mais formal ali, a gente não pode deixar de falar do slick back, né, cara? Ele é um cabelo que eu acho que eu falei dele em todos os anos, desde que eu comecei aqui o canal a falar sobre estilo de cabelo, acho que já faz 5 anos mais ou menos, e ele se mantém sempre, porque ele é um cabelo dos mais clássicos e que ele sofre variações de acordo com as tendências e também de acordo com a pegada, com a vibe que a pessoa está utilizando. Então o slick back, tradicionalmente, é um cabelo que é raspado nas laterais, deixa o cabelo de médio ali, de curto para médio, até um pouquinho mais aqui, bem nessa região central, e aí você joga ele bem certinho para trás, onde vai ficar uma onda que vai acabar na sua nuca. O mais tradicional lá atrás era com a pomada, um gel, principalmente de fixação forte, onde ficava com os fios muito bem definidos, com o efeito mais brilhoso ali, super travado. E agora, obviamente, com essa questão de textura, de volume, nada muito certinho, ele deixou de ser algo com uma pomada de fixação mais molhada, mais brilho e menos forte, para ficar algo um pouquinho mais natural. Então ele tem esse movimento para trás, mas você usa uma pomada de fixação um pouquinho mais baixa e dá uma amassadinha, vai dando uma bagunçada nele, então ele tem esse movimento, mas tem mais textura, fica mais ondulado, fica com os fios mais desconectados. E aí, puxando uma pegada mais formal, você pode ficar entre o meio termo dessas duas coisas. Nem fazer aquele classicão, que é o com gel e tudo mais, que apesar que você pode fazer ele, que vai ficar muito bom, mas se quiser trazer um pouquinho para uma pegada mais textura, mais moderna, você pode dar uma leve bagunçada, ou usar uma pomada de fixação arrumada mate para não ficar super molhada e tal, porque aí você já sai um pouquinho daquela parada super certinha, mas também não chega num extremo dele tá todo bagunçadão, todo ondulado, todo ali mais rebelde, vamos dizer assim, indo para uma pegada mais casual. Então fica nesse meio termo, talvez para você que gosta de uma pegada mais formal ou até precisa disso, pode ser que se encaixe muito bem. E claro, ele é um corte bem coringa, quando você quiser uma pegada mais ousada, você pode sim, só com a mudança de fixação, a mudança de como que você mexe nele ali, ele pode se tornar um cabelo mais casual. Um outro corte muito legal que vai estar dentro 100% da pegada de 2024, que eu falei, de uma pegada mais volumosa e tudo mais, mas que também é muito legal, interessante para uma pegada formal, é o Curly Side Part, cara, que é basicamente o side part com o cabelo ondulado. Como eu já falei aqui algumas vezes, já que a grande tendência é o cabelo mais volumoso, é o cabelo texturizado, quem tem o cabelo ondulado, cacheado, crespo, ele vai acabar ajudando muito mais, porque já o próprio estilo do cabelo naturalmente já vai estar dentro dessa pegada. Então qualquer estilo que você criar, só deixando o seu cabelo ao natural, vai ficar muito legal. Então o side part ele já é bastante tradicional, você deve conhecer, é basicamente o cabelo repartido. Então você escolhe uma divisória, não precisa ser como o Ivy League ou Princeton ou Comb Over que a gente falou, de ser mais lateral, ele pode ser até um pouquinho mais central, não necessariamente certinho no meio, ele pode ser mais jogado um pouquinho pro lado de um lado, um pouquinho mais do outro. Você vai dividir essas duas partes. Só de você fazer isso, com o cabelo ondulado, ele já vai dar esse volume que a gente precisa. Então você pode deixar o cabelo ou curto ou até mais médio e dividir o cabelo dessa forma e deixa ele bem hidratadão e bem ao natural. Ele naturalmente já vai dar uma altura, já vai dar um volume, já vai ficar mais desconectado, mais ondulado. Então isso é para quem tem o cabelo cacheado e ondulado. Claro, você pode fazer com o cabelo liso? Pode, mas aí você vai ter que realmente, como eu já falei algumas vezes, dividir ele e utilizar ou um grooming, que é um fixador específico, que tem uma fixação boa, mas que dá volume para o seu cabelo, ou uma pomada de fixação leve, onde você vai ficar amassando, vai ficar bagunçando,
para ele ter essa textura mais ondulada, mais amassada, mais desconectada, que é o que a gente precisa aí para esse corte. E o nosso último corte que a gente vai trocar uma ideia para cabelo mais formal, para cabelo social, é o Nudred comportado, cara, que basicamente ele é um Nudred um pouquinho mais curto. Então, se você não sabe o que é um Nudred, ele é como se fosse um dread, só que ao invés de ser aquele dread bem retinho, bem certinho, você faz com uma esponja, então ele fica com as mechas, vamos dizer assim, mais grossas ali, saindo do cabelo, e claro, você tem muitas variações, ele tem sim um mais fininho, tem um mais grosso, tem um mais longo que fica mais caído. Ele é um cabelo assim que pra mim é um dos mais da hora pra você fazer, um dos mais legais pra você fazer com o cabelo crespo, porque ele te dá muitas variações, ele fica muito bonito, com muita textura, muito volume, muito desconexo, como é a pegada do ano que vem. Então ele naturalmente seria com uma pegada mais casual e com mais atitude. Só que quando você faz o Nudred com o cabelo um pouquinho mais curto, ele vai dar o aspecto mais arredondadinho, vai separar certinho ali as mechas arredondadas, mas ele não vai ficar tão caído, não vai ficar ali com tanto movimento, e isso faz com que ele fique com o cabelo um pouquinho mais comportado. Então basicamente esse corte é um Nudred com o cabelo um pouquinho mais curto, e principalmente você raspa as laterais, deixa o volume só na parte de cima, então você faz o Nudred só na parte de cima, um pouquinho mais curto, para dar ali um estilo diferente, mas que não vai ficar ali super evidente, super comprido, ali balançando e tal, com tanto movimento assim. E rapaziada, foi isso. Videozinho bem rápido aí pra vocês, explicando aí todos os estilos. É claro, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, não são só essas fotos ou só esses cortes que vão ao álbum no que vem. A gente faz aqui um catadão de cortes que a gente tem certeza, né, que tá ficando em alta. Quer dar algumas opções para vocês, mas é claro que vocês podem encontrar, de acordo com essa linha geral que a gente acabou de falar aqui, pode encontrar o seu próprio corte, você pode encontrar alguma referência que você consiga mudar alguma coisa ou outra no corte que você já tem. Sempre legal que você crie o seu próprio estilo, fechado? Comenta aí se você curtiu, qual o estilo que você mais gosta, que corte você está fazendo agora, ou qual é o seu plano de corte para o futuro. Sempre legal que a gente troca essa ideia e aprenda todo mundo junto, fechado? Como falando no começo do vídeo, você curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda, e claro, seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nudman, e acessa nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, quando o assunto é cosméticos masculinos. Tem todas as marcas ali, as melhores do Brasil, e claro, tem nossa marca própria aqui do meu lado, shampoo, balm e óleo para barba, sem contar com o nosso sabonete íntimo masculino, que tá bem legal também. Claro, a gente já tem nossa linha mais antiga, que é o nosso Elixir para crescimento de barba, e também nossa pomadinha para cabelo. Vale a pena você conferir, porque todo mundo já gosta, já conhece, já é garantia de qualidade, e testa aqui nossos novos produtos, porque realmente eles estão muito bons. Como eu também sempre falo aqui no finalzinho, a gente está presente em todas as plataformas de podcast. Então, a gente grava o nosso podcast próprio toda terça-feira, às 8 horas da noite aqui no YouTube. Depois, ele fica gravado aqui no YouTube e o áudio vai ali para as plataformas de podcast. Você pode assistir ou ouvir no seu corre do dia. E se você curtir, cara, seja a gente ao vivaço, manda sua pergunta terça-feira, 8 horas, que a gente vai responder todo mundo. Vai ser sempre legal a gente receber você lá, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!